bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos para o estudo e a recapitulação da lição e o estudo da Bíblia nesta bela manhã de sábado, com a presença aqui da Jane e do Rudy. Eles estarão recapitulando a lição juntamente com a gente e também estudando a palavra do Senhor para nos aproximarmos mais do reino dos céus. Portanto, Jane, você pode orar para nós, por favor, para começar a lição? Oremos. Santo e bom Deus de Deus que nos habita, nós somos imensamente gratos pela oportunidade de estar na tua santa casa de oração. Mesmo, Deus querido, diante de tantas dificuldades, tantas lutas e incertezas, o Senhor tem sido presente em nossas vidas apesar dele. Neste momento, nós pedimos que o Senhor continue conosco e que o Espírito Santo seja a nossa voz no momento que formos abrir a tua palavra. Guarda-nos pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Acesse também, por favor, o Instagram para ver como é que está a transmissão. Ela traz um tema bem sugestivo e ao mesmo tempo que merece uma avaliação e um cuidado melhor, interpretando como interpretar textos difíceis. Ao nós lermos a Bíblia, nós vamos encontrar alguns textos, algumas mensagens que a princípio teremos dificuldade de entendê-las, e só conseguiremos através de humildade, perseverança, espírito de oração e confiança no poder de Deus. Precisamos acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e confiar nas instruções que ela nos apresenta. Talvez essa seja a única maneira que nós temos de aceitá-la de fato como a Bíblia é. Tem alguns textos da Bíblia que nós só iremos entender no céu. Só iremos entender no céu, queridos. Por mais que a gente se esforce, tenha humildade, tenha perseverança, só vamos entender no céu. Tá jóia, não precisa segurar não, só para ver. Tanto Daniel como João, na sua época, eles tiveram mensagens que eles não entenderam. Eles morreram sem entendê-las. E hoje nós as entendemos melhor do que naquela época. E é exatamente essa será a temática que iremos trabalhar nesta manhã de sábado. E aqui nós temos então, eu vou começar pelo Rudy. Rudy, o primeiro questionamento e a abordagem que nós temos é da lição de domingo. Como é possível direcionar algumas possíveis contradições, aparentes contradições que a Bíblia nos apresenta? Como é possível a gente direcionar no caminho certo para fazer o que é certo e encontrar a resposta certa? Domingo. Primeiramente, bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos vocês. A lição de domingo ela é bem interessante. Ela coloca um tema que diz possíveis razões para aparentes contradições. Primeiramente, nós, como igreja, a gente não defende que a Bíblia não tem erros. Não existe essa defesa na nossa igreja. Dizer assim, a Bíblia não tem erros. O que nós acreditamos é o seguinte, que pode ter erro, pode ter um copista que foi copiar, colocou uma letra diferente, um tradutor que de repente fez uma tradução que não era a palavra exata, mas isso não nos impede de conhecer profundamente as verdades reveladas. Por exemplo, nós acreditamos que a Bíblia foi divinamente inspirada. Então isso já dá uma base muito forte para a defesa do que está ali escrito. Outra coisa que a gente acredita é que os
autores bíblicos, eles não foi como ditado para eles. Então eles foram escrevendo aquilo que eles foram inspirados, que é diferente. Dessa maneira, existe uma junção entre o divino e o humano, e que pode ter alguns pequenos erros, sim. Isso aí a gente acredita. Qual que é a questão? É que nós cremos que a Bíblia é um todo. Ela não é somente um livro aqui, um livro ali. Ela é um todo. Então, analisando toda a mensagem, você vê que a mensagem é completa e suficiente em si mesma. Eu queria ler com vocês uma passagem da Bíblia que poderá ajudar algumas pessoas na sua luta e na sua dificuldade de interpretar a Bíblia. Essa passagem está em Deuteronômio capítulo 29 e o verso 29. Talvez nós possamos colocar aqui textos difíceis, em vez das coisas encobertas. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então vejam que nós temos algumas coisas que estão na Bíblia, mas Deus não permitiu que nós tivéssemos o amplo conhecimento a respeito delas. E Moisés diz que existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor. E o curioso, gente, é que nós vamos por toda a eternidade recapitular a Bíblia e estudar o plano da salvação. Escute, por toda a eternidade nós iremos fazer isto. Como então queremos entender tudo numa vida tão finita de 60, 70, 80, 100 anos? Então, queridos, precisamos estar atentos a esse detalhe. Bom, depois de passar então pela aparente possibilidade de textos difíceis na Bíblia, nós vamos então para a segunda-feira com a Jane, em que requer da gente um cuidado especial e uma sinceridade, honestidade e cuidado ao estudar a Bíblia. Jane, nos diga por que devemos ter isto. Bom dia a todos os irmãos que estão aqui presentes, aqueles também que nos assistem pelas redes sociais. Feliz sábado a todos. Essa questão da abordagem sincera e cuidadosa, ela nos remete a alguns critérios, sabe, pastor, sabe, Lúdia? A repensar algumas coisas, né? A abordagem sincera e cuidadosa, primeiro, sinceridade. Eu preciso ter sinceridade ao buscar a palavra de Deus. Eu preciso ter fome e sede de descobrir as verdades bíblicas. Mas eu também preciso, dentro dessa minha sinceridade, estudar, buscando ter honestidade, lealdade e sabendo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, né, elas estão ali com as palavras de Deus, e que a minha fé de que as Escrituras foram escritas a partir da vontade de Deus. Como o Rudy bem disse no início, a Bíblia pode ter sim seus erros ortográficos, né, por uma tradução ou outra, mas é a vontade de Deus revelada a nós. E cuidado, por que eu preciso ter cuidado ao estudar a palavra de Deus? Porque nós somos naturalmente pessoas orgulhosas. O nosso eu prepondera muito. E nós precisamos pedir a Deus que no momento em que estivermos estudando a palavra de Deus, Deus tire de nós o nosso eu. Por quê? Porque muitas vezes, se eu não orar antes de ler a palavra de Deus, pedindo a instrução do Espírito Santo, eu posso me precipitar no meu entendimento e na minha compreensão. E é por isso que 2 Crônicas 29:17 diz que nós precisamos ter sinceridade ao ler a palavra de Deus. Provérbios 2:7, retidão, seguir a palavra de Deus sem se desviar das suas verdades, não querer interpretar as minhas verdades e as minhas compreensões, né?
E 1 Timóteo 4,16, né? Ali Paulo nos remete mais uma vez: cuidado com o orgulho. Tenha humildade a ler a palavra de Deus. Passando por esta fase, nós chegamos à próxima, que o Rude vai nos apresentar. E aqui talvez seja um dos pontos principais ao estudarmos a Bíblia com sinceridade, com confiança, e também através da humildade nós vamos poder enxergar Deus melhor. Um coração humilde é o que Deus precisa dos seus filhos e dos seus servos aqui na terra. Rude, nos conte sobre esse aspecto da humildade em estudar a Bíblia. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para a pergunta que está aí nessa terça-feira. Quem puder me acompanhar, a pergunta fala assim: por que a humildade é importante quando tentamos entender passagens difíceis das Escrituras? Eu costumo pensar assim: toda palavra, no caso da humildade, tem um oposto. No caso, o oposto da humildade qual que é? É a arrogância, né? Se você soberbo, essas palavras, elas são o oposto da humildade. Eu trocaria a pergunta pelo seguinte: por que é importante abordar a Bíblia sem arrogância? Por que abordar a Bíblia sem esse meu orgulho gigantesco? O que a gente entende disso, né? Se eu chego na Bíblia, vejo algo difícil ali, e penso assim: não, eu sou capaz de sozinho entender, solucionar e compreender, essa minha autossuficiência é um perigo. De eu achar que eu sou capaz, não, porque eu estou na igreja desde os anos 80, né? Não, minha avó era adventista, meu pai, minha mãe, agora eu sou, meus filhos são, eu tenho condições de sozinho me virar. Aí mora o perigo. Esse é o grande problema que nós devemos evitar. A situação de pensar que sou capaz sozinho. Se eu não sou capaz sozinho, então eu preciso de ajuda. E aonde vou buscar a minha ajuda? Esse é o grande segredo. Porque a ajuda vem de onde? Vem dos altos, vem dos céus, vem do Espírito Santo, né? Jesus prometeu deixá-lo aqui para nós. Pode falar, né? Sinceros e honestos naquilo que nós temos, em defesa da verdade. Amém. Só para quem está pelo YouTube, o Fernando defendeu que, além da humildade, também necessária sinceridade no estudo da palavra de Deus. Realmente é fundamental, a sinceridade é algo importante. Cristian. Você falou sobre autossuficiência. Isso é um mal muito grande que pode criar uma barreira para entendimento da palavra de Deus. E eu, há 11 anos, venho trabalhando minha autocrítica
intolerante, né? Que eu tinha. Está guardado aqui no fundo do poço. E eu venho trabalhando nesses 11 anos a admissão. Então, com a admissão, a pessoa, trabalhando a admissão, a pessoa vai trabalhar essa autossuficiência. E a admissão é o começo para se iniciar o entendimento na palavra de Deus. Amém. Amém. Eu queria só ler o que está escrito aqui em Testemunhos Selectos, volume 2, página 290, que eu acho que é bem pertinente. Diz assim: os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas com espírito humilde e suscetível ao ensino. Todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Amém. Só para concluir então o pensamento, gente, a pergunta falava assim, né? Então por que é importante você abordar com humildade? Quem puder acompanhar comigo a leitura de Sofonias, capítulo 3, versículo 12, tá? Sofonias, esse capítulo 3, você pegar ali os versículos 9, 10, 11, 12 até o 13, eles são usados para falar sobre o remanescente. Então ele tem uma promessa muito bonita para aqueles que abordarem a Bíblia com humildade. Eu queria ler com vocês, diz assim, ó: mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. Então a promessa é essa. O contexto fala sobre Nova Jerusalém. Então aqueles que forem humildes ficarão no meio da cidade. A pergunta é: o que havia no centro de Jerusalém? O templo do Senhor, a casa de Deus. Então a promessa para você que aborda a Bíblia com humildade é essa: você vai ser colocado no centro da Nova Jerusalém, você vai ficar na casa do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Queridos, trazendo essa lição para a minha vida e para a sua vida, quando aborda a questão da sinceridade e da humildade na compreensão, na interpretação e na explanação da palavra de Deus. É interessante que a palavra sinceridade, ela remonta a séculos passados e ela quer dizer sincera. Naquela época, os escultores e alguns artistas, para completar a sua obra, eles colocavam um pouquinho de cera para disfarçar alguns defeitos que tinha. E aí apareceu então a palavra sem cera. Você não pode colocar cera, porque as pessoas vão ver. E aí apareceu a palavra então sinceridade, sem cera. O que eu quero dizer com isto é que muitas vezes, ao apresentarmos a palavra de Deus, nós não poderemos acrescentar aquilo que a Bíblia não coloca diante de uma pergunta difícil, diante de um tema difícil, que você não tem domínio, que você não tem conhecimento. Não adianta você enrolar. A gente costuma dizer aqui no Brasil, encher linguiça, né? Não adianta você tentar apresentar uma verdade que não seja aquela que a Bíblia apresenta. Sabe por quê? Porque a pessoa vai desconfiar de você quando ela descobrir, quando ela souber que você não sabia e tentou enrolar ela. Então, o melhor comportamento quando você está diante de um assunto que você não sabe. Eu tive muitas perguntas que me foram feitas ao longo do meu ministério que eu não tive respostas para ela. E eu dizia: companheiro, amigo, irmão, querido, eu vou pesquisar e depois eu te trago a resposta se eu encontrar. E algumas delas eu nunca encontrei respostas. Então, queridos, a gente precisa ser sincero com as pessoas, ter a humildade de dizer: eu não sei tudo. Eu não sei tudo.
essa parte aí eu não entendo. Talvez eu possa até trazer alguém que entenda dessa parte para te ajudar e orientar, porque não entra na minha cabeça essa questão aí, então eu vou ter dificuldade. Então eu quero que você me entenda e que você espere que eu vou te ajudar com essa resposta, mas não agora, porque eu não sei como te dar essa resposta. Queridos, isso é sinceridade, honestidade e humildade diante da Bíblia, que nos apresenta o caminho da salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela tem uma abordagem simples, por incrível que pareça. São textos difíceis, mas que na Bíblia nós encontramos algumas abordagens tão simples que algumas pessoas acabam partindo para o ceticismo, porque não entendem que algo de tanta complexidade como é o plano da salvação seja apresentado de forma tão simples para nós. E aqui nós então entramos no próximo item: paciência, determinação, perseverança no estudo da palavra. Não é mesmo, Jane? Esse é o caminho? Esse é um dos caminhos, né, pastor? Amém. A determinação e a paciência. E quando a gente fala em determinação, é falar de não desistência, né? Porque muitas pessoas, quando encontram um termo ou uma passagem bíblica das quais elas não entendem, e às vezes elas se demoram muito naquilo ali, elas, por não entender, desistem de entender aquilo ali. E aí Deus está nos pedindo aqui que a gente precisa ter determinação. E eu gostaria de citar aqui para vocês nessa manhã os nossos pioneiros, né? Os nossos pioneiros, né? Os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja bíblica e profética, conforme Daniel 12 e Apocalipse 14. Então a gente precisa ver no exemplo deles, porque quando eles começaram, após ali, né, o desapontamento, eles começaram a estudar com mais profundidade ainda as Escrituras. E tem um texto que diz, eu não me lembro agora o livro, pastor, mas que lá nos mostra que eles, enquanto eles não compreendiam um texto, eles liam, eles reliam, liam outra vez, e quando não encontravam, eles jejuavam por aquela compreensão. E ainda assim, quando eles não conseguiam, depois de tudo isso, eles simplesmente, isso me choca quando eu leio sobre isso, me toca muito, além de me chocar, me toca muito. Eles choravam perante Deus, pedindo a compreensão. E aí eu me pergunto, quantas vezes nós, que estudamos a palavra de Deus, nos deparamos com algo que a gente não entende, como bem colocou o pastor Joaquim aqui, porque tem coisas que ele é um teólogo, isso é um teólogo, né? E nós aqui, né, somos, eu diria, aqueles curiosos que estudam a Bíblia para ter uma aproximação melhor com o nosso Deus. Mas o Senhor mesmo disse que teve coisas que o Senhor não teve respostas. E quando é que nós, como os nossos pioneiros, nos colocamos diante de Deus, choramos e pedimos: Senhor, ajuda-me a compreender isso? Ou não é o momento? A gente precisa aqui entender que nós não podemos desistir de estudar a palavra de Deus porque não entendemos nada, mas que a gente precisa ter a fé de que Deus está no comando e que em determinado momento Ele se revelará para nós, talvez, como o Senhor disse, através de uma outra pessoa que compreenda melhor aquele texto. Então a gente tem que colocar em mente que não podemos desistir e que precisamos ter fé de que Deus é o nosso maior professor. Amém. Bom, passando por essa parte, agora a Ruth chega então na oração. Por que é necessário tanto a oração antes de ler a Bíblia? Por quê? É verdade, a oração ela é um ponto crucial, né, pastor? A lição ela começa com uma frase que deve acompanhar, diz assim: ó, a melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na própria Bíblia. Lidamos melhor com os problemas bíblicos quando os estudamos à luz de todas as Escrituras. Amém. Isso é bom porque
Diz assim, ó, você só vai entender a Bíblia na própria Bíblia. Queria contar uma historinha para vocês, já que tem tempo ainda. Todos sabem a nossa interpretação como igreja de Apocalipse sobre os 666, né? Todo mundo sabe o que nós pensamos, não é segredo para ninguém. Então, no Chile, há uns 10 anos atrás, um adventista, ele pegou lá a frase Vicaris Filhos Dei e colocou em um jornal de grande circulação, falando assim, olha só, essa frase Vicaris Filhos Dei, ela mostra quem que é a besta. A besta é o Papa, porque ele usa a frase Vicaris Filhos Dei. Você sabe que isso não tem uma base bíblica, né? A gente está pegando um pouco do extra bíblico, da história, e estamos aplicando ao nosso conhecimento. Não é mentira, mas não tem base bíblica. Então, um padre leu aquele jornal, pegou o nome do autor, colocou em algarismo romanos e viu que também era 666. Falou, não, a besta é você. Por quê? Porque eles defenderam uma doutrina sem a base bíblica. E que fala assim, ó, a Bíblia tem que ser o seu próprio intérprete. E como você entende isso? Com oração. Então, assim, apenas para solucionar o problema, qual que foi a solução, então, bíblica, para mostrar quem é o 666? Vamos pensar o seguinte, nós, não tem os textos agora para ler, vai demorar muito, mas só para explicar. 777 é símbolo do quê? De completa perfeição. A gente vai ver tudo que é 7 aponta para a perfeição. Se o 777 é a perfeição, o que seria o 666? Algo quase perfeito. Aquilo que não é perfeito, então tem o dedo de Satanás no meio. Veja que interessante. Claro que tem passagens que provam isso, tá? A gente depois pode ver com o tempo. Mas o que eu quero dizer? Que quando você vai defender a Bíblia, você tem que ter uma base bíblica que você está falando. E é isso que a lição vem dizendo para nós. Você quer defender a Bíblia? Defenda a Bíblia, mas com fundamentos bíblicos. E como eu vou conseguir isso? Como a gente falou antes, sozinho não. Então tem que orar, tem que ser humilde, tem que buscar a direção divina para entender aquilo que eu não estou conseguindo entender. E quando for atacado, então tem uma resposta, não, ó, assim diz o Senhor. Entendeu, Bruno? Eu achei muito importante o que você colocou aí sobre a questão de entender a Bíblia e saber como interpretar e explicar. Mas uma coisa importante a gente saber aqui, né? Que para se usar, para que Deus possa usar mesmo esse intérprete da palavra de Deus, ele tem que estar cheio do Espírito Santo, né? Exatamente. Porque não adianta. O livro Eventos Finais, ele deixa bem claro que Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas, pessoas sinceras. Inclusive aqui no livro Eventos Finais diz assim, ó, o Senhor tem representante em todas as igrejas. Ainda diz assim, entre os católicos existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilham, e Deus operará em seu favor. Obreiros Evangelísticos, página 329. Então, no momento certo, Deus vai chamar as pessoas que estão lá nessas igrejas, interpretando a Bíblia de forma errada, contextualizando conforme o seu bel prazer. E essas pessoas vão ser chamadas, porque vai haver, entendeu? O sai dela, povo meu. E pasmem-se, essa igreja vai ser lotada de pessoas que hoje estão lá nessas igrejas, são sinceros filhos de Deus, que interpretam a Bíblia e que a luz não foi lhe revelada, e cabe a nós como povo de Deus ser essa luz para chegar até essas pessoas, porque nós aqui na terra, como adventistas do sétimo dia, nós somos o quê? Como era o povo de Israel, a luz para difundir o mundo. Nós somos esse representante de Deus na terra, né? E brevemente essa igreja será sacudida, porque a doutrina que nós pregamos, a verdade que nós anunciamos, ela é a verdade da palavra de Deus pura, né? E nós não abrimos mão disso, né? Graças a Deus por isso, né? Exatamente. O dever de chamá-los é nosso. Nós temos que orar, ter o Espírito Santo para buscá-los, não virão sozinhos. O nosso dever é, como conhecedores da palavra de Deus, ir atrás dessas pessoas, trazê-los para o redil, né? Esse é o nosso dever. A lição fala assim, concluindo aqui quinta-feira: em oração, nossos motivos são revelados
e podemos dizer a Deus por que desejamos entender o que lemos. Em oração, pedimos ao Senhor que abra nossos olhos para a Sua palavra e nos dê um espírito disposto a seguir e praticar a Sua verdade. Então, assim, não é só orar, né? É receber um espírito disposto, um espírito que está com vontade realmente de seguir e praticar aquilo que está ali. Porque às vezes, o que eu penso? Eu posso ler, eu leio, eu entendo, mas não quero fazer o que está ali. Ah, Deus falou que eu devo comer menos carne, ou parar de comer carne, eu não quero. Vai mexer com o meu apetite. Ah, Deus falou que eu não devo ver aquelas séries de TV, mas eu gosto tanto de ver aquelas séries. Eu lembro, não como sendo autossuficiente, mas Deus me libertou de algo que eu era assim. Eu chegava em casa do trabalho, estava vendo novela na Globo até tarde. Aí eu pensei, meu Deus, uma pessoa adventista que lê a Bíblia está vendo novela, você tem que parar com isso. Graças a Deus, Ele me libertou desse mal. O que acontece? A gente vê as coisas e não quer fazer. Outras coisas Ele me disse claramente, eu ainda não fiz. Então, qual que deve ser o meu espírito de oração? Senhor, me liberta. Eu estou errado, a palavra está mostrando que eu estou errado, mas ainda quero viver naquele erro. Então, que a nossa oração seja por compreensão e por disposição de fazer a vontade de Deus. Jane, concluindo o mistério da Bíblia, o mistério do plano da salvação, o mistério da reencarnação e os textos que a Bíblia nos apresenta para o nosso entendimento da salvação. Diga para nós, concluindo aí a lição. Resumindo, né, a questão do como, né, entender textos difíceis. A própria lição já traz, né, pastor, todo esse processo, né? Abordagem sincera e cuidadosa. Nós precisamos ter uma abordagem sincera e cuidadosa. Sincera por quê? Porque eu preciso ter sinceridade no coração de que eu quero realmente buscar e conhecer a verdade. A verdade é a verdade. Eu preciso ter esse ponto principal no meu coração. Ela liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a abordagem humilde. Por que a abordagem humilde? Porque eu preciso ter humildade de saber que eu não sei tudo e nunca saberei tudo. E quando chegarmos ao céu, nós continuaremos o quê? Estudando com o nosso Deus. Que coisa linda! Com Ele ali de corpo presente, será o nosso professor eternamente, a Bíblia diz, né? E a determinação e a paciência. Eu não posso desistir diante de uma dificuldade. Eu preciso lutar, eu preciso ser perseverante. Eu preciso ter paciência de que no momento certo, Deus se revelará a mim, ou não, naquilo que eu, às vezes, não tenho condições de absorver por conta da minha limitação. A gente precisa ter isso em mente também. E nós precisamos ter aqui, como a lição disse, fidelidade às Escrituras. Nós não podemos mudar as Escrituras porque simplesmente eu não entendo aquele conceito. Mas aquilo que eu li, eu tive uma certa compreensão pessoal e eu determino aquilo como uma verdade. Isso é não fidelidade à Bíblia. E a gente precisa ter essa fidelidade. Eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã um texto que muitas pessoas aí fora têm a dificuldade, né? O pastor Joaquim falou da morte, ressurreição, encarnação, e isso não tem base bíblica. Mas muitas pessoas usam aí, se você puder abrir a sua Bíblia, em Lucas 23, 43, né? Lucas 23, 43, que é quando Jesus, ali na cruz do Calvário, ele faz uma promessa ao ladrão da cruz, né? E lá Jesus faz a seguinte promessa: estarás comigo hoje no paraíso. Opa! Quantas pessoas usam esse verso como argumento e justificativa de que quando nós dormimos, quando nós descansamos na nossa sepultura, nós já estamos indo direto para o céu? E isso entra em choque com o que o próprio Jesus disse a Maria quando quis tocar. Ele disse: opa, não me toque ainda, porque eu ainda não subi e estive com o meu Pai. E aí a gente vai lá para 1 Tessalonicenses 4, que o Senhor diz assim: ora, ainda vos declaro,
1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Enquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a gente percebe aqui que não tem base bíblica essa questão da reencarnação, essa questão de que a pessoa dormiu, desceu à sepultura, mas que ela já está nos céus com Deus. Tem uma pessoa querendo falar de alguma coisa. Só um comentário com relação a esse verso de Jesus ao lado da cruz. A questão da interpretação que foi feita e a tradução, e uma simples vírgula que é colocada ali. Se eu mudar a vírgula de lugar, eu mudo totalmente a frase. Em verdade, eu te digo hoje, está no paraíso. Não está dizendo que ele passaria naquele dia. Se eu tirar a vírgula e botar antes, em verdade, eu te digo hoje está no paraíso, eu mudei totalmente a frase. Então, a questão de interpretação e pontuação é isso. Ó. E é interessante que Jesus faz aquela promessa ali, naquele momento, mas ele usa uma palavra que é para o futuro. Estarás comigo. Estarás comigo. Assim como muitos dos nossos irmãos hoje descansam nas suas sepulturas, dormem nas suas sepulturas, assim também o ladrão da cruz, esperando a segunda vinda de Jesus, para que ele, ao ressoar da última trombeta, ele ressuscite os justos. Eu gostaria de deixar para finalizar aqui esse tema tão importante para nós, que diz assim: olha, quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizadas em Deus, nem em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavras e atos estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão nas Escrituras. O cerne desse estudo é nunca estudar a palavra de Deus sem oração, sem solicitar de Deus em humildade: Senhor, seja o meu professor, e ter a humildade de admitir, mesmo que eu não entenda naquele momento, eu sei que em algum momento, mesmo que não seja aqui, nesta terra, mas lá na eternidade, eu irei compreender aquilo que hoje me causa ainda algumas dúvidas, mas que esta dúvida não me aparte de Deus, que esta dúvida me aproxime de Deus e que eu admita a minha pequenez diante dele. Esse é o nosso desejo, que todos nós tenhamos essa compreensão. Precisamos ser humildes ao estudar a palavra de Deus. Continuando o pensamento que a Jane colocou, diz assim: não é seguro confiar em suas explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida, verão muitas vezes razões para dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Claras e simples. Como é que eu posso dizer sobre essa abordagem aqui da senhora White de clara e simples? Queridos, tudo que é necessário para a minha salvação, tudo que é necessário para a minha entrada no reino celestial está na Bíblia, de forma clara e simples. Tenha convicção disto. E se você quiser encontrar o ceticismo na Bíblia, você vai encontrar. Se você quiser encontrar uma fé robusta na Bíblia, você vai encontrar. Uma coisa a gente pode ter certeza: tudo aquilo que for necessário para a sua salvação e para a minha salvação, Deus vai me fazer compreender e vai fazer você também compreender. Ninguém ficará em dúvida a respeito desse assunto, por mais difícil que seja um tema abordado por alguém. Por favor, faça igual aos bereanos.
que voltavam para casa e analisavam para ver se de fato as coisas eram assim. Que Deus abençoe você. Só um pequeno comentário. Pastor, eu achei muito importante o estudo que nós fizemos dessa lição. Né? Por quê? Porque quando chegar o momento do alto clamor da mensagem do terceiro anjo, quando realmente ela for proclamada com todo fervor, né? Que será o derramamento do Espírito Santo de forma poderosa na vida daqueles que buscarem o derramamento hoje, no momento hoje, agora, que estão buscando o Espírito Santo, devemos saber de uma coisa muito importante. Não são aqueles que têm formação acadêmica aguçada, né, conhecimento da Bíblia de forma profunda, que serão usados pelo poder do Espírito Santo. Mas a irmã Watts, ela deixa bem claro, serão pessoas simples que se levantarão para pregar a palavra de Deus, entende? Então a gente não deve se preocupar, porque as coisas não reveladas pertencem, as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos. As não reveladas pertencem a Deus. Mas o que nós temos que buscar mesmo, na verdade, como foi colocado no início, é o derramamento do Espírito Santo em nossa vida, para que quando chegar no momento do alto clamor da mensagem do terceiro anjo, dentro dessa igreja vai se levantar pessoas simples, de todos os lados, e lá fora. E essas pessoas receberão de forma poderosa, muitas delas analfabetas. A irmã White garante isso nos testemunhos, né? Pessoas analfabetas, pessoas sem formação cultural, sem mestrado, sem doutorado, sem graduação nenhuma. Deus vai usar essas pessoas, elas pegarão a palavra de Deus e milhares se converterão. Amém. Esse discurso do Hildebrando, com toda certeza ele não faria um erro desse, não está nos libertando e livrando do estudo, da compreensão. Tem que estudar sim, tem que estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que compreender o que é que está escrito na Bíblia. Apenas isso é libertador, é o conhecimento, é a informação. Deus poderá usar qualquer pessoa, e para Deus não existe título, existe pessoa a quem Ele quer salvar. Agora, o título é muito importante também, que você vai estudar. Jovem que está me ouvindo, por favor, vai estudar, tá? Vai para a faculdade, tá bom? Jovem que está me ouvindo, por favor, não vai ficar aí esperando a volta de Jesus, não, que eu fui pastor de algumas igrejas em que irmãos deixaram de estudar porque Jesus estava voltando. Inclusive, a gente está sem igreja aqui, tá? E hoje está sofrendo sem necessidade. Então, queridos, Jesus está voltando, está. Mas você tem que se preparar, não somente para a volta dele, mas também para a vida aqui que exige de você. Um salário melhor que você tiver, você vai ajudar a igreja no dízimo, nas ofertas, na pregação do Evangelho. E isso se adquire através de esforço, de batalha, de luta. Tá bom, querido? Continuando o pensamento que eu estava anteriormente, quando o Hildebrando colocou a observação dele, eu diria, irmãos, que a Bíblia, na sua simplicidade e com a sua clareza, ela propõe limpar o seu coração, limpar o meu coração e nos preparar para abrir as portas para a entrada no reino celestial. E que lá eu e você estejamos pela graça de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos apresenta um caminho seguro, um caminho fiel, um caminho que nos permitirá um dia passar a eternidade ao Teu lado. Enquanto estivermos aqui na terra, estaremos nos preparando para esse momento. Por favor, Senhor, nos ajude a preparar da melhor maneira, como os bereanos faziam, examinando, pesquisando e estudando para ver se de fato as coisas eram assim. Por favor, conduza a nossa vida por Jesus Cristo. Amém.
Sábado foi meio desanimado. Eu sei que a gente está na pandemia, o clima é um pouco diferente. Feliz sábado? Amém. Que todos nós possamos encontrar a Cristo no nosso dia. E eu tenho uma notícia muito boa, e que não é uma novidade, mas Cristo está aqui hoje. Cristo está com você. Cristo se faz presente aqui. Porque Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. Então você pode ter certeza que Cristo está aqui. E nesse momento nós vamos louvar, que nós possamos louvar cantando para Cristo. E essa primeira canção você sabe de cor, e ela é uma mensagem do ser humano para Cristo, uma declaração de amor para Deus. Então que você possa louvar comigo. Brilhar por ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Quero ver você cantando. Parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazem com que mesmo sem palavras eu fale o teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Possamos brilhar o nome de Cristo aqui na terra. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus me dá força para prosseguir. Me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar tua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazem com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for.
salvação. Vamos ficar de pé e agora louvar a canção Sal da Terra. Cristo diz que os escolhidos dele serão como sal na terra, um povo que leva o nome dele avante, e que nós possamos declarar isso dia após dia em nossa vida.